Olá, começa agora mais uma edição da Amazonas Acontece, aqui na tela da Band Amazonas. Sejam todos muito bem-vindos. No programa de hoje, nós estamos recebendo a chefe executiva Letícia Barros. Chefe, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao Acontece. Obrigada a vocês aí pelo convite. E é sempre bom poder falar sobre gastronomia, falar sobre sustentabilidade, é muito importante. Com certeza, são muitos assuntos, chefe, para a gente conversar na nossa entrevista hoje, mas é importante a gente começar falando um pouquinho sobre a sua formação. Então, eu sou chefe de cozinha executiva, sou formada em administração e gestão de pessoas, formada em gastronomia, pós-graduada em gestão pública. Olha só. Em políticas públicas, na verdade. Tem uma extensa e uma... Agora, falou em chefe executiva. Para quem está nos assistindo, não sabe qual a diferença de chefe de cozinha para chefe executiva. É porque, assim, na verdade, a gente fala muito... Hoje, inclusive, existe essa dúvida, né? Entre o cozinheiro, o chefe de cozinha, o chefe de cozinha executivo. É porque, na verdade, a gente vai subindo degrau a degrau dentro da escala, né? Da gastronomia. E o chefe executivo é aquela pessoa que já tem noções de gestão, que conhece um pouco sobre alinhamento de processos operacionais, que está mais voltado à implantação, realmente a uma gestão geral do projeto, né? Olha só, e a chefe ela tem muito também na veia, especialista na verdade, a gastronomia sustentável. Para quem nunca ouviu falar, o que significa a gastronomia sustentável? Então, a gastronomia sustentável, ela veio para trazer um pouco desse... Eu sempre digo, a gente busca o equilíbrio entre o social, o econômico e o ambiental. Então, ela tem essa missão de trazer esse desenvolvimento para a vida real e para a vida profissional da área da gastronomia. Sim. Então, você conseguir trazer um pouco do cuidado com o meio ambiente, com o aproveitamento dos alimentos, trazer um pouco de economia doméstica, trazer o equilíbrio do social, né, o desenvolvimento social também, e esse resgate dos insumos naturais, aquilo que trazer um pouco do pertencimento cultural das regiões, né? Esse resgate do pertencimento mesmo, da cultura envolvendo a sustentabilidade. Ainda mais na região em que nós vivemos, né? Exato. Nós temos uma culinária riquíssima, mas a gente sabe que ainda falta um pouco ali de valorização, né, chefe? Na sua opinião, o que está faltando para a nossa gastronomia, a gastronomia amazônica, a gastronomia regional do norte, do Amazonas, ser mais valorizada? Então, eu acredito que falta realmente o envolvimento, a preocupação de trazer esse cuidado com o aspecto cultural da região. A gente vê muito, assim, pelo mundo, o resgate, né, do slow food, da gastronomia, onde as pessoas estão mais envolvidas com o orgânico, com produtos mais saudáveis. Só que aqui a gente precisa entender que nós temos todo esse processo, todos esses insumos naturais. Nós ainda precisamos dar capacitação para o rural, né, para o nosso ribeirinho, trazer esse resgate das culturas indígenas para os nossos ambientes profissionais e diários mesmo, na cultura da alimentação. Então, quando a gente pensa que antigamente as nossas avós, o que elas faziam? Elas faziam a farinha da banana. A gente fazia o quê? A gente faria a farinha da banana, colocava a banana no sol, a banana verde no sol, aí preparava a farinha, preparava a biomassa, e isso se perdeu com o passar do tempo. Hoje, quando se fala em biomassa, em farinha da banana, parece que a gente descobriu a roda. E não é, gente, isso já estava lá. Isso já vem junto com os nossos avós, com as nossas mães. Então, é uma cultura que vem lá de trás. E esse pertencimento cultural é que a gente precisa resgatar. Como que a gente pode fazer isso? Capacitando, levando um pouco de conhecimento, fazendo com que as nossas comunidades, que as pessoas do nosso interior, elas tenham realmente um apreço e que elas entendam o quão valoroso é estarem na região que elas estão e como elas podem se desenvolver, levar nutrição, né, para a sua família através dessa sustentabilidade. Só que elas precisam de apoio.
Incentivo, elas precisam de apoio, elas precisam de profissionais que levem realmente um pouco desse conhecimento, que levem um pouco dessa gestão, das técnicas, do manuseio, porque isso foi se perdendo ao longo do tempo e mesmo que tivesse, a gente sabe que a vida é uma eterna evolução. A gente precisa desenvolver. O conhecimento, ele está aí diário, a gente está aprendendo diariamente. Então, é muito importante que realmente ocorra esse processo de capacitação. Daí, inclusive, a minha preocupação em fazer pós em políticas públicas, porque eu acredito que... Tem tudo a ver, eu fiz um link, as pessoas até me perguntavam assim, mas como assim? Você fez administração, gestão e gastronomia, fez escola francesa e, de repente, você faz pós-graduação em políticas públicas. Uma coisa está ligada à outra, né, chefe? Exato, porque quando a gente faz gestão de pessoas, a gente entende que nada funciona sem o envolvimento das pessoas. Eu não poderia desenvolver uma gastronomia de alta performance, eu não poderia desenvolver gastronomia sustentável se eu não entendesse um pouquinho como é que funciona esse mundo. E quando você vai para o mundo das políticas públicas, eu sabia que, sempre muito envolvida com essa questão social, eu sabia que eu tinha algo a acrescentar nesse processo. E aí foi quando eu falei, não, peraí, eu vou entender um pouquinho mais, até porque eu gosto de estudar. Claro! Então eu digo, eu vou entender um pouquinho mais como é que funciona. Tem que se atualizar também, né, chefe? Exato. E aí eu digo, não, vou fazer e vamos ver como é que funciona. E aí, chegando lá, eu descobri que tem muito a ser feito. Muito a ser feito. Tem muita coisa a ser desenvolvida. Eu tenho alguns projetos já que eu tenho para desenvolver, Sim. né? Então, a ideia é trazer um pouco de levar capacitação, conhecimento e esse resgate do pertencimento cultural, porque o nosso Amazonas precisa disso. Nós precisamos trazer o respeito que a nossa cultura merece. Não só levar a gastronomia de alta performance, mas trazer principalmente esse resgate onde as pessoas aprendam a se alimentar. Eu tenho o meu lema, que eu sempre digo, o meu slogan é: não basta alimentar, tem que nutrir. Porque eu posso te alimentar te dando um pão. E nunca fez tanto sentido, né, chefe? Inclusive, Exato. nós estamos vivendo aí um momento em que a nutrição está muito em alta e a chefe acredita que é a tendência do mercado hoje gastronômico? É essa preocupação maior na nutrição? Sim, a sustentabilidade está aí tendência? para isso. A tendência é esse cuidado com a sustentabilidade, que as pessoas acabam levando muito para essa questão do meio ambiente. Sim. Mas não podemos falar só sobre o meio ambiente. Ele tem o peso, porque, afinal de contas, o que vai interferir? Esse equilíbrio entre o social, o ambiental e o econômico, ele gera toda essa... Ele traz essa realização dessa sustentabilidade tão desejada. Mas, para que isso ocorra, eu tenho outros aspectos. É a questão da comida saudável, é a questão do desenvolvimento da tecnologia para os processos diretos envolvendo alimentação, eu tenho cuidado com o meio ambiente, eu tenho cuidado com o social, que eu não posso pensar no social apenas na questão do como desenvolver o meio ambiente, em fazer, que a gente fala da reciclagem. Sim. Então, na gastronomia, como é que isso pode influenciar e tem grande poder no social? Eu melhoro a condição da alimentação, eu melhoro a condição da saúde pública, eu melhoro a convivência social entre as famílias, eu melhoro a questão econômica, porque quando eu descarto as cascas, os talos, as sementes dos alimentos, eu estou jogando fora o quê? O meu dinheiro que eu gastei para me alimentar. Então, trazer isso, fazer com que as pessoas entendam que não é lixo, é alimento e nutrição, isso vai melhorar e muito a condição da saúde pública. Então, eu melhoro a condição social, eu melhoro a questão econômica, porque eu ensino, né? A gente acaba ajudando as pessoas a entenderem que o dinheiro não pode ir para o lixo e melhora o meio ambiente porque eu diminuo a condição do lixo orgânico. E já pensando no futuro também. Exatamente. Tudo isso pensando no futuro, né? E fora isso, a gente junta todos esses ingredientes numa panela e aí você vem com a cereja do bolo. É o aspecto cultural. É você trazer esse pertencimento cultural para cada cenário, para cada região. E nós estamos no Amazonas, né? Somos aqui temos uma representatividade assim absurda em relação a essa questão da sustentabilidade. E temos condição de fazer isso. É uma questão realmente de interesse, de buscar realmente resolver. Com certeza. Agora, chefe, falando um pouquinho sobre a mulherada na cozinha, mulheres na cozinha, né? A chefe já passou por algum tipo de preconceito
por ser mulher, chefe executiva numa cozinha, existem seus desafios, né, chefe? Tem muitos e constantes. Primeiro, que a gente, por ser mulher, a condição da mulher, ela acaba sendo colocada muito na questão doméstica, a gente fica na condição de apoio. A presença da mulher na gastronomia, ela acaba ficando como coadjuvante. Nós auxiliar sempre ali, ajudante. Sempre na condição de auxiliar, os salários são diferentes. Eu trabalho com consultoria empresarial e na hora que eu monto minhas propostas, eu determino um valor X, mas depois eu sei que o fulano cobrou um valor muito maior e acaba porque é homem. E a gente sabe que tem essa influência, mas isso é natural. Sim. A gente vive isso há quantos anos? Então, mas já há uma mudança, eu já percebo que há uma mudança. Eu estou aqui. Que bom, né? Eu estou aqui, assim como outras pelo Brasil, pelo mundo afora. Nós temos mulheres, passam por mim diversas cozinheiras, futuras chefes de cozinha, nossa, com capacidade ímpar na cozinha. Sim. Mas fica esse critério ainda de que o homem acaba, parece que por questão da força, né? Do aspecto, parece que o homem, pela condição da cozinha quente, ele vai conseguir desenrolar mais. E não é bem assim, a gente sabe que não funciona. Não mesmo. E que, afinal de contas, como é que faziam as nossas avós quando elas estavam lá na cozinha com aqueles panelões? Como é que funcionam as cozinheiras nas cozinhas industriais? Como é que funciona quando nós temos as mulheres nos restaurantes fazendo a parte mais pesada? Então, isso precisa ser reconhecido. E são essas mulheres, inclusive, que geram esses chefes também. Tem que haver espaço para os dois. A gastronomia, como qualquer profissão na vida, a gente tem aquele que se desenvolve um pouquinho mais, que tem uma habilidade um pouco mais acelerada, tem aquele que consegue ser mais criativo. Isso é para os dois lados, não tem uma questão, não, é o homem que faz mais, a mulher que faz mais. Não, isso está para os dois lados. O que a mulher precisa é ser valorizada e reconhecida. Isso nós precisamos. Em todos os segmentos da nossa vida, a mulher ainda fica na condição do coadjuvante, né? No processo do coadjuvante, no processo todo. É verdade, mas isso está mudando e vai mudar ainda mais. Chefe, nós só estamos começando, viu? Estamos só no primeiro bloco do Amazonas Acontece. A gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta já já. Amazonas Acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas. Hoje nós estamos recebendo a chefe executiva Letícia Barros. Mais uma vez, chefe, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. No bloco anterior falávamos sobre a mulherada na cozinha, né? Essa diferença de chefe de cozinha, chefe executiva. Isso. Não tem como a gente não deixar de falar de Chef Show, que foi ao ar domingo passado, dia 24 de novembro, na tela da Band. A chefe foi uma das juradas, inclusive. Exato. E tivemos uma campeã, uma mulher, né? Vai levar o estado do Amazonas, o nome, o prato, né, regional, vai representar o Amazonas lá em Salvador. Chega, eu fico até arrepiada, chefe. Eu fico muito feliz também. Como foi participar do Chef Show 2024? Foi muito bacana, muito legal, maravilhoso, assim, a experiência de poder estar acompanhando esse desenvolvimento, ver a gastronomia crescendo e ver a riqueza dos pratos que eles apresentaram, né? O cuidado, todos eles, né? O cuidado que eles tiveram em apresentar, o detalhe, o sabor, a preocupação com o sabor. Eu fiquei bem feliz mesmo, assim, de poder participar de um evento onde a gente vê que as pessoas realmente estão empenhadas e de todos os lugares. Veio gente do interior, veio candidato do interior, pessoas da cidade. Então foi bem interessante, pessoas de faculdade que já fazem gastronomia, eu acho muito legal. E mais feliz ainda porque foi uma mulher. E definitivamente assim, foi merecido. Ela foi muito criativa, a Andressa foi excepcional assim no prato dela. A gente sempre diz que o menos é mais, né? Com certeza. E ela conseguiu trazer muita técnica, é que só quem provou, que estava ali na hora, a gente
pôde perceber realmente a diferença, né? Mas foi muito legal. Nas imagens já dá para perceber, né? O Já. prato dela foi um prato diferenciado. Foi. Nós tivemos surubim, pirarucu, o bodó e ela veio com a sardinha. Exato. Né? A única participante que trouxe a sardinha. Nossa, mas sardinha é comum, mas não estava comum, né, chefe? Não, Qual não. foi o diferencial da sardinha da Andresa? Então, o diferencial foi a criatividade que ela teve em trazer o carboidrato, um vegetal para o prato, trazer uma fritura, onde a gente conseguiu, o diferencial dela foi que o frito estava tão gostosinho, a gente não sentiu o óleo, estava perfeito, o tempo que ela utilizou, o purê que ela fez, estava tudo perfeitinho. Quando você prova o prato, você sente aquela explosão assim de curiosidade, de sabor do peixe. E a sardinha, o peixe, o queridinho de todo mundo, né? É maravilhoso. Então, Suspeita para falar que eu gosto demais de sardinha. Também. Agora, aproveitar que a gente está falando de Chef Show, ano que vem tem mais. Aqui na tela da Band Amazonas, Chef Show 2025. Para quem quiser se inscrever, é para cozinheiros amadores. Qual dica, chefe? Para se sair bem, trazer um prato legal, regional, o que é o principal para ganhar essa competição? Olha, primeiramente você tem que conhecer o público que você quer atingir. Você precisa fazer uma conexão com o mercado que você quer atingir. Descobrir a essência daquilo que você quer trabalhar. Porque eu não posso querer apresentar um hambúrguer se eu não gosto, não é bem isso que eu gostaria que eu desenvolva melhor. Sim. Vá na sua essência, descubra aquilo que te move, o que realmente, qual a proteína, qual o prato, aquilo que você quer consumir e qual o mercado que você quer atingir. Depois disso, você precisa se capacitar, treinar bastante, se dedicar e não esquecer de um aspecto muito importante. Isso demanda muita atenção. O mercado hoje está muito ligado a esse aspecto cultural, a quem que consegue trazer o diferencial. Você precisa se destacar, tem que ter um diferencial. Você tem que ter um plus ali no negócio, não pode ser o igual. Para se destacar mesmo, né? Tem que se destacar, você tem que tentar algo que realmente traga um pouco algo que te traga o cultural, algo específico, especial, algo que seja inusitado, mas que seja aplicável ao mercado. Importantíssimo, viu? Olha aí, quem tiver interesse em participar do Chef Show ano que vem, já vai anotando as dicas da chefe Letícia, que está conversando aqui com a gente hoje no Amazonas Acontece. Chefe, agora falar dos novos projetos, como é que está o Instituto, o que a gente pode esperar? Nós estamos finalizando aí o ano de 2024, dia 30 de novembro, mas ainda tem o mês de dezembro também, né? Tem, dezembro está aí, né? Acontecendo. São os eventos, né? Porque muitos eventos. Aí eu tenho o buffet, né? O meu buffet, que é o Buriti Gastronomia e Eventos, e trabalho com as consultorias. Então, fora isso, eu estou muito focada agora na parte do Instituto, que era o meu sonho, ter o meu Instituto, baseado em todo esse histórico, toda essa parte que eu tinha envolvendo gastronomia e social, que é o Instituto de Pesquisa e Alimentação Sustentável e Cultura da Amazonas. Então, trabalhar buscando capacitar, levar um pouco desses projetos de workshop, conferências, oficinas, nas comunidades, nas regiões do interior. Então, assim, eu estou bem focada nessa área, assim, desenvolver bem a parte do Instituto. Olha, que legal. Aproveitar para chamar também as pessoas, todo mundo que está nos assistindo, para acessar as redes sociais também, que lá tem todas as informações, né, chefe? Sim. Basta acessar lá o @LeticiaBarros. E aí a gente vai, quem quiser falar comigo pode falar no direct, a gente troca uma ideia, tiver interesse em participar, inclusive contribuir, porque o Instituto ele veio com a intenção de realmente capacitar, trazer oportunidade de negócio, de conhecimento, desenvolver o empreendedorismo, né? Para que as nossas comunidades saiam um pouco desse cenário do subempreendedorismo e possam se fortalecer. Evoluir, né? Para que os nossos filhos, né, não tenham que sair do interior para vir para a cidade e sumam no mundo e que possam desenvolver, ajudar, né, voltar para suas origens e levar conhecimento, desenvolvimento para a sua região. Isso é muito importante também. A gente pensar nisso, que não basta só você mandar o teu filho para a cidade para estudar.
eles precisam entender que eles podem, sim, se desenvolver e tem muito a crescer e desenvolver a sua região. Voltar levando conhecimento, fomentar a cultura dos seus pais, né? Daquilo que trouxe toda essa formação. E para isso a gente precisa que o poder público se interesse por essa área. Porque a gente não pode, imagina uma região tão rica, são tantos recursos naturais, aí tanta cultura, tanto desenvolvimento perdido aí, aleatório. Então a gente precisa fazer com que essas pessoas tenham a condição de se capacitar e desenvolver as suas regiões e não fiquem à mercê desse subempreendedorismo disfarçado, né? Para crescer e desenvolver o grande só. Aproveitar esse gancho do empreendedorismo, quem estiver nos assistindo, tem vontade de empreender, chefe Letícia, nesse ramo de gastronomia? Quais são as dicas, as principais? As principais é como eu já havia falado também, conhecer o mercado, o que você quer trabalhar, conhecer tem que saber o nicho que você quer atingir. É muito importante. O principal de tudo. É o principal, é análise de mercado, é você saber o que eu quero vender, para quem, qual a faixa etária, quem eu quero atingir. Eu quero vender para bebê, para adolescente, para adulto, para idoso, para maioridade. O que eu quero, para quem eu quero oferecer? Para o mercado feminino, masculino, o mercado geral? O que eu quero atender? Qual a minha capacidade de produção? Aonde esses insumos estão ao meu alcance? Porque eu não posso querer vender vieiras no interior se o meu projeto não consegue trazer a vieira lá do outro lado, até chegar na minha... Então, mas eu fiz essa analogia para que as pessoas entendam. Um exemplo, né? Então, eu preciso conhecer o mercado que eu quero atingir. Isso é muito importante. E fora isso, qual a minha base de conhecimento? Eu consigo entender, eu consigo desenvolver? Então, eu vou me capacitar. Gente, conhecimento de mercado, capacitação é fundamental, não tem como. Tem que saber entender um pouquinho sobre a parte financeira. É importante, não adianta tentar de qualquer jeito, tem que se preparar. Às vezes é melhor você esperar um pouquinho mais, se resguardar, guardar um dinheirinho, se organizar e atrasar o teu sonho, o teu projeto um pouquinho mais, para quando ele acontecer, para que ele aconteça de uma forma muito mais sustentável, né? Algo muito mais fácil de realizar e manter. Importantíssimo. Chefe Letícia Barros, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito sucesso e seja sempre muito bem-vinda à Band Amazonas. Obrigada a vocês aí pela oportunidade. É sempre bom falar, como eu digo, sobre gastronomia, sustentabilidade, empreendedorismo. Qualquer coisa, estou aqui. Sou muito grata, obrigada a vocês. E qualquer coisa, @Letícia Barros. Show de bola. Então é isso, Amazonas Acontece vai ficando por aqui. Para você, um ótimo sábado, um ótimo domingo. Lembrando que sábado que vem tem mais Amazonas Acontece aqui na tela da Band. E você que está nos assistindo, ficou até o finalzinho da nossa entrevista, já vou fazer um pedido. Acessa o YouTube, compartilha essa entrevista com seus familiares, nos seus grupos, né, de amigos, deixa o seu like, deixa também o seu comentário, que eu vou lá, viu? Eu vou lá conversar com você no comentário. Aproveita também, segue meu Instagram, Kelly Abreu _. Lá a gente pode também bater um papo, você pode conversar comigo, ver os bastidores aqui também dessa entrevista. Muito obrigada pela audiência. Lembrando que sábado que vem tem mais Amazonas Acontece aqui na tela da Band. Tchau, tchau.